Então, bom dia a todos, bom dia a todas. É uma honra estar hoje aqui podendo introduzir essa nossa reunião da Clara Aberta, esse encontro do I7, do Instituto Cearense de Estudos Tributários, hoje para falar sobre um assunto super importante. Mas antes disso, queria só brevemente dizer que nosso presidente está em compromissos profissionais e não pôde estar aqui hoje, então estou com essa honrosa função de comandar, de organizar o encontro. Para os que não me conhecem, eu participei de um encontro do I7 apenas uma vez. Meu nome é Lara Machado, eu também sou membro do I7, trabalho aqui na Machado, Sociedade de Advogados, mas hoje, mais importante, muito mais importante do que isso, estou aqui com o doutor Pado, que vai nos brindar com ótimas pontuações sobre o PLP 68 e o PLP 108, que tratam da regulamentação da reforma tributária. Mas acho que, para muito além disso, a gente tem como mais importante, o principal da reforma, uma mudança na tributação sobre o consumo. Isso é a primeira coisa que as pessoas pensam, a primeira coisa que vem à mente. E aí a gente já tem um ponto de que as pessoas costumam reclamar da legislação, de como o sistema está posto depois que ele já é aprovado, depois que já não tem mais o que ser feito. E, na verdade, isso que estamos fazendo agora é assim louvável, é um ótimo momento para se discutir um PLP enquanto ele ainda está em votação nas nossas casas legislativas, né? Então, esse é um momento único que nós temos de ver o texto enquanto ele está sendo construído e dar atenção a isso, e para muito além da reforma sobre o consumo, ver aquilo que está sendo incluído nos PLPs e que não trata apenas do consumo, como é o caso do ITBI e do ITCMD. Então, às vezes, coisas importantes que vão ter uma alteração fundamental na nossa tributação passam batido, porque há um foco excessivo na tributação sobre o consumo, na criação do IBS, da CBS, do imposto seletivo, de como é que vai ser agora o nosso contencioso administrativo tributário. Então, hoje, né, vamos tirar essa manhã para nos dedicarmos a um ponto especial desses PLPs que talvez não esteja sendo dada a devida atenção, que é para muito além da tributação do consumo, também o que está sendo alterado com relação ao ITBI e ao ITCMD. Mas, claro, o doutor Pado é quem realmente pode nos falar sobre isso, quem vai realmente nos brindar com esses pontos. Eu já passo a palavra para ele. Agradeço muito, doutor Pado, pela disponibilidade, pela vontade de falar sobre isso. Estamos todos aqui para ouvi-lo. Muito obrigado, doutora Lara. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui nessa reunião do I7. Já estivemos aqui em uma outra oportunidade para falar exatamente sobre esse tema, mas sob uma perspectiva apenas constitucional, né? Na ocasião, analisamos as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 132 de 2023 e sem, obviamente, nos atermos às mudanças no plano infraconstitucional, até porque achávamos, né, eu particularmente achava, que a mudança que iria ter em termos de TBI e TCD seria apenas aquelas na Constituição, né, e não no e não e no exatamente, obrigado, Elis. E não no plano, e não no plano do ITCD e do ITBI, mas sim apenas no plano do IBS e da CBS, né, que dependeriam e dependem de regulamentação, mas para surpresa nossa, né, minha, né, não vou falar por todos, para surpresa minha, tanto no PLP 68/2024, como no PLP 128 de 2024, tivemos mudanças na tributação das operações com bens imóveis, né? Principalmente nesse derradeiro PLP, que é o 128, ali, exatamente, o 128, o último. No 68, o que é que se tem? Vamos começar logo pelo 68. A previsão de incidência de IBS e de CBS sobre a receita decorrente da alienação de imóveis e locação de bens imóveis.
Então, por quê? Porque o IBS e a CBS, né, que tem, bem dizer, a mesma base de cálculo, os mesmos fatos geradores, a IBS e o IBS e a CBS, eles consideram bens uma expressão em sentido amplíssimo, né? Pode ser móvel, pode ser imóvel, pode ser material, pode ser imaterial, enfim, qualquer coisa que tenha utilidade. Então, está lá nos artigos 166 a 239, um capítulo 5, exclusivo para tratar dos bens imóveis. E nele fala na sua incidência sobre a locação e sobre o arrendamento e sobre a alienação de bens imóveis. Então, nós vamos interessante para nós vermos como não se pode falar em diminuição de carga tributária. Se alguém vende um imóvel, o que é que se sabe? O que é que acontece hoje? Nós temos aí, possivelmente, o imposto de renda sobre ganho de capital, beleza? Para quem vendeu. E possivelmente nós teremos, possivelmente não, fatalmente. Fatalmente nós teremos o ITBI, e no máximo, normalmente no máximo é 2% sobre o valor venal do imóvel. Mas agora nós vamos ter o quê? Com a aprovação, publicação, né? E o respeito às anterioridades desse PLP, e também após os legisladores locais internalizarem isso nas suas leis, né? Porque afinal de contas isso aqui é uma lei complementar. Para me poder instituir outras coisas, é preciso que eu ajuste a minha legislação local, tanto os estados como os municípios. Mas, enfim, vamos ter o quê quando isso aqui começar realmente a entrar em vigor, até eficácia, melhor dizendo? Nós vamos ter IBS e CBS na alienação de imóveis da parte de quem vende e da parte de quem compra. Nós vamos ter ITBI, ou seja, será triplamente tributado, sem prejuízo do imposto de renda sobre o ganho de capital eventualmente existente na alienação desse imóvel. Isso está no PLP 68, né? Ele que prevê, como eu disse, a incidência do IBS e do CBS sobre bens imóveis, locação, arrendamento e alienação, embora que sujeito a regimes específicos e parará e tarará, tem lá as suas nuances neles. Mas vamos, pessoal, ao PLP 128, que é exatamente o que trata no livro 3 e no livro 2, né, livros 2 e 3, do ITCMD e do ITBI, respectivamente. Livro 2, ITCMD, e livro 3, ITBI. Como se sabe, o ITCMD é o Imposto sobre a Transmissão, Causa-Mortes, Herança e Doação de quaisquer bens ou direitos. O que caracteriza o ITCMD é exatamente o ato de liberalidade. A transmissão, ela não é onerosa. A transmissão, ela não implica ônus para nenhuma das partes. É um ato de liberalidade, né? Herança ou doação. Ocorre que esse projeto de lei que nós vamos conversar, que nós vamos apresentar aqui, embora aqui em linhas gerais, sem tecer a grandes detalhes, alargou, aparentemente, as hipóteses de incidências do ITCMD. Aí você diz, isso seria possível? Bem, pelo menos foi feito através de lei complementar, né? Será feito, né? O verbo no futuro, porque isso ainda é um projeto e que, segundo eu vi na internet, tem mais de 1.000 emendas. Segundo eu vi na internet, tem mais de 1.000 emendas. Tomara que essas emendas melhorem algumas coisas que eu vi por aqui. Tomara, né? Ou tomara que não piore, né? Que nada não está tão ruim que não possa piorar. Mas tomara que não piore, né? Pois bem, então, é da essência da hipótese de incidência da tipologia do ITCMD uma liberalidade, um ato gratuito, uma doação de algo que tenha valor econômico
feita de forma sem pretensão nenhuma, sem nenhuma vantagem em troca, não onerosidade. E aí que nós vamos analisar algumas coisas aqui partindo desse pressuposto de que a regra matriz de incidência tributária do ITCD está prevista no artigo 155, inciso 1 da Constituição, e o legislador complementar nacional, ele deve, quando ele for redigir, né, a lei complementar, né, que trate do fato gerador, que trate dos contribuintes, que trate da base de cálculo, e tem que se ater a esse arquétipo constitucional, que está lá no artigo 150, inciso 1, sob pena de discrepar do figurino constitucional, como gosta muito de dizer o ministro Marco Aurélio, né, lá do STF, discrepa do figurino constitucional e tal. Tanto ele dizer, eu já decorei até a expressão. Mas vamos lá. Artigo 160 do projeto, do 128, perdão. O ITCD incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos em razão da doação, em razão da ocorrência do óbito do seu titular ou por doação. Beleza. Até aqui tudo bem, mas o problema é que quando a gente chega lá na frente, na base de cálculo e em outras minudências, a gente se depara que está sendo presumida doação em algumas operações que, a rigor, não há essa tal liberalidade. Essa liberalidade não ficou demonstrada. Essa liberalidade está sendo presumida, presume-se uma liberalidade, presume-se um ato voluntário de doação. Até aqui tudo bem, realmente é. E não poderia ser diferente, o artigo 160 está de acordo com o que diz a Constituição. ITCMD, CM, causa mortes, D, doação, e pronto, nada mais além disso. É o que a Constituição determinou, é o que a Constituição autorizou. Dentro é que se tem algumas coisas interessantes aqui, mas vamos lá, vamos por partes. O parágrafo 1º diz que o ITCMD incide a transmissão de quaisquer bens ou direitos para os quais se possa atribuir valor econômico. Senti falta aqui de uma expressãozinha bem importante. Ah, mas está subentendido, sim, mas em direito tributário, quanto mais expressas as coisas estiverem, melhor. O parágrafo 1º diz: o ITCD não incide sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos nas quais se possa atribuir valor econômico. Senti falta de quê? O ITCMD incide sobre a transmissão não onerosa de quaisquer bens ou direitos para os quais se possa atribuir valor econômico. Senti falta desse detalhe. O parágrafo 2º: a transmissão para fins de incidência do TCD considera-se o sucessor, o herdeiro, o legatário, o beneficiário, o fiduciário, o fideicomissário ou qualquer outra pessoa física ou jurídica que seja destinatária dos bens e direitos. Aí são institutos que o direito civil conceitua e o direito tributário não pode alterá-los por força do artigo 110 do CTN, né? O direito tributário não pode enveredar na missão de conceituar o que é fiduciário, o que é fideicomissário, o que é herança, o que é legado. Os artigos 109 e o 110 do CTN trabalham em conjunto. Nem os efeitos dos negócios jurídicos praticados pelos particulares poderão ser estabelecidos na lei civil. E, da mesma forma, pelo outro lado, a lei tributária não poderá alterar o conteúdo, o significado, o alcance dos institutos e formas do direito privado. É uma questão de respeito, né, às disposições do direito tributário, trata dos efeitos fiscais. O direito civil trata dos institutos. Um respeita o outro. Parágrafo 3º. Considera-se como doação para fins de incidência do TCD o ato pelo qual uma pessoa, por liberalidade, interessante, por liberalidade, não onerosa, não estou ganhando nada com isso, estou doando sem querer nada em troca. Liberalidade. Ou então, faleci e tenho que deixar para alguém. Ato de liberalidade, obviamente que tem que respeitar a história da legítima. Transfere do seu patrimônio bens ou direitos para outra que os aceita, expressa, tácita ou
presumidamente, realmente, presumidamente, porque se disser, não, eu não quero, presume que aceitou, beleza. Com ou sem encargo? Com ou sem encargo? Aí nós temos aqui o parágrafo 5º desse citado artigo 160, que é bem curioso, eu diria curioso. Considera-se ainda como doações para fins de incidência do ITCMD nas transmissões entre pessoas vinculadas. Né? O parágrafo 6º define quem são esses vinculados. Cônjuge, companheiro, parente, consanguíneo, afim até o terceiro grau de outra pessoa física, pessoa jurídica cujos diretores ou administradores forem cônjuges, companheiros, consanguíneo, afim e tal, parente, pessoa jurídica da qual a pessoa física for sócia titular ou cotista. Mas vamos lá. O que é curioso aqui? Considera-se ainda como doações para fins de incidência do ITCD as transmissões entre pessoas vinculadas. 1. Atos societários que resultem em benefícios desproporcionais para sócios ou acionistas, praticados por liberalidade e sem justificativa negocial passível de comprovação, incluindo a distribuição desproporcional de dividendos, cisão desproporcional e aumento ou redução de capital a preços diferenciados. Isso aí chama muito atenção. Quer dizer, então, que se houver uma distribuição de lucros ao ver do fisco, tem aqui um subjetivismo, benefício desproporcional, sem justificativa negocial. Não pode até ter a justificativa, a questão é o fisco aceitar. Não aceita a sua justificativa. Pois bem, mas vamos lá. Então, atos societários que resultem em distribuição desproporcional de lucros, de capital, de valores, de bens, né? Passa a ser fato gerador do ITCMD. Aí eu pergunto, praticado por liberalidade. Essa liberalidade, então, ela foi presumida. E quem é o sócio que anda doando coisa para outro sócio? Nunca vi isso na minha vida. Sócio doando coisa para outro sócio. Com certeza o sócio que recebeu fez alguma coisa para tanto, concorreu para isso. Seja se dedicando mais à empresa, seja numa forma de compensação, numa forma de indenização, né? Não, eu vou lhe indenizar porque a gente sabe que quando você trabalhou aqui, houve isso, aquilo outro, então nós vamos lhe dar um lucro maior, ou então na cisão você vai ficar com uma parte maior para lhe compensar. Então, esse dispositivo, ele acaba presumindo uma liberalidade que a gente sabe que é muito difícil de acontecer no ambiente societário. Então, uma cisão, uma distribuição de lucros considerada, abre aspas, desproporcional, vai ser fato gerador de TCD, atribuindo ao fisco, portanto, uma certa discricionariedade para julgar ou não essa justificativa, né, válida, a justificativa negocial para esse feito válida. Aí o inciso 2 fala em perdão de dívida por liberalidade sem justificativa negocial passível de comprovação. De fato, o perdão de dívida, né, ele se assemelha, tem mais ou menos assim como se fosse o mesmo efeito a uma renúncia de herança, né? Porque se você está perdoando uma dívida, é como se você tivesse doando aquele valor para a pessoa. Não, fica isso aí para você, não precisa me pagar mais não. O parágrafo 7º tem um negócio salutar, né? A gente tem também que falar das coisas boas. Ocorrem tanto os fatos geradores distintos, quanto sejam os sucessores ou donatários em relação a cada ente federativo competente para exigir o ITCD, ainda que os bens e direitos sejam indivisíveis. Porque, na realidade, cada operação de transmissão é um fato gerador. E cada fato gerador terá a sua base de cálculo. Porque se você juntar todos os bens, botar num pacote só,
Ligeirinha a alíquota chega em 8%, já que a alíquota ela é progressiva. Mais na frente aqui diz que a alíquota do ITCD é progressiva e a reforma tributária, né, a emenda constitucional 132 já impôs a progressividade, já impôs no texto constitucional a progressividade. O artigo 161 trata das imunidades. Ele, bem dizer, repete, né? Repete o que está lá no artigo 150, inciso 6, 3, 4, da Constituição, não, inciso 4, no 150, da Constituição. As imunidades que lá constam. São imunes a União, os Estados, o Distrito Federal, imunidade recíproca, artigo 156-A. As autarquias, as fundações, as entidades religiosas, os templos de qualquer culto, inciso B, lá a linha B do 156. Os partidos políticos e suas fundações, a linha C do 156. As entidades sindicais dos trabalhadores, a linha C do 156. As instituições sem fins lucrativos com finalidade de relevância social e tal, os institutos científicos, bem dizer, o 156C da Constituição. Aí o parágrafo primeiro fala das instituições sem fins lucrativos, com finalidade de relevância, né? Enfim, a parte de imunidade não trouxe muita coisa, até porque não poderia trazer, né? Fez só se reproduzir, é só mais ou menos um pouco de detalhamento do que consta no texto constitucional, até porque não poderia ser, não poderia inovar, né? Ao que diz a Constituição, não poderia inovar. Não poderia criar outras hipóteses de imunidade para além das que já estão no artigo 156C. Só tem um negócio aqui que me chamou a atenção. Eu acabo de dizer que não poderia, né? Mas aparentemente fez. O 162 do projeto diz assim: é imune do ITCD a doação feita pela União para projetos socioambientais ou destinados a mitigar os efeitos das mudanças climáticas. 2, instituições de ensino federais. Uma imunidade trazida por lei complementar. Cabe à lei complementar regular as imunidades, mas não criar imunidade. Na verdade, isso aqui não é bem uma inconstitucionalidade. Na verdade, isso aqui é uma tecnia. A União já é imune nas doações de imóveis que ela recebe, seja para o que for, seja para que destinação for. Então, aqui é um dispositivo que é um tanto quanto desnecessário e acabou estabelecendo uma imunidade que não já existe, né? Já existe. O fato gerador do ITCD é o óbito do titular dos bens e direitos, a substituição do FIDEI com isso. Aí tem algumas coisinhas aqui curiosas. A instituição do usufruto convencional de qualquer direito real, a renúncia da herança, a homologação da partilha ou da adjudicação, a lavratura da escritura pública, o registro em cartório público, em órgão público, nas demais transmissões sujeitas a registro. Enfim, trouxe algumas coisas aqui que já existem em diversas leis estaduais acerca do ITCD. Mas aqui tem uma coisa também que chamou a atenção. O prazo de decadência será contado a partir da data. Como é lei complementar, pode sim trazer esse tipo de regra. Se fosse a lei ordinária dos estados, não poderia. Termo inicial de prazo decadencial é matéria reservada à lei complementar. Então, tá beleza, mas vamos ver aqui. Então, o prazo de decadência será contado a partir da data. 1. De ocorrência do fato gerador, nas hipóteses do artigo 166, incisos 4 a 9. Que é a homologação da partilha, lavação da escritura, registro na junta, parará, parará. Beleza. Agora o que aqui chama a atenção? No inciso 2.
do conhecimento do ato ou negócio jurídico pela administração tributária estadual ou distrital, na hipótese do artigo 166, caput, inciso 11. Do conhecimento do ato ou negócio jurídico, teoria da actionata. O prazo só começa a fluir a partir da data em que a outra parte sabe que poderia ter sido feita alguma coisa e não fez. Teoria da actionata. Sim, se o fisco descobrir daqui a 50 anos, se o fisco descobrir daqui a 25 anos, daqui a 15, aí vai começar a contar a partir da data que ele descobriu o prazo decadencial. Isso aqui se refere a quê? Isso aqui se refere a hipóteses de ato ou negócio jurídico que não tenha sido formalizado. Nas hipóteses de ato ou negócio jurídico que não tenha sido formalizado, o projeto de lei diz que o prazo decadencial de 5 anos será contado do conhecimento do ato ou negócio jurídico pela administração tributária estadual ou distrital. Primeiro que fica uma coisa muito vulnerável, fere a segurança jurídica da data do conhecimento. Como é que isso vai ser objetivamente sabido por todos que o fisco conheceu naquela data? Como? Né? Eu conheci agora, mas vou ficar calado, porque se eu disser que conheci agora, o prazo decadencial já começa a contar e eu quero mais um tempinho. Então, do conhecimento do ato ou negócio jurídico. E tem mais. O STJ tem jurisprudência em sede de recursos especiais repetitivos, tema 1048, que diz que o prazo decadencial em tais situações é de 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte, a data em que ocorreu o fato gerador, então, e não a data que o fisco tomou conhecimento. Né? É o artigo 149.2, combinado com o artigo 173.1, interpretados pela jurisprudência de direito federal, no caso, o STJ. Se eu tiver dito STF, me perdoe. STJ, recursos especiais repetitivos, tema 1048. Então, pode ser considerado isso aqui como um mecanismo de superação da jurisprudência federal. Adotar, nesse caso, o prazo decadencial como sendo 5 anos, contados da data em que o fisco tomar conhecimento de um ato ou negócio jurídico que não tenha sido realizado com as formalidades que a lei civil impõe. Os atos são negócios jurídicos informais. 5 anos da data em que o fisco disser que soube. Né? Estou confirmando que soube. A partir de agora são 5 anos. Agora, temos aqui também outra coisa interessante. A base de cálculo do ITCD, ITCMD, é o valor de mercado do bem ou direito transmitido. Para fins do disposto no caput, a legislação tributária estadual ou distrital poderá. Esse é o artigo 169, viu, do projeto. 1. Considerar o valor de mercado do bem ou do direito transmitido na data da declaração do contribuinte ou da avaliação pela administração tributária. Beleza. 2. Estabelecer o valor de mercado de determinado bem ou direito, seja expresso em unidade fiscal do respectivo ente tributante. É aquela história de estabelecer a base de cálculo com base aqui no Ceará, são as UFERSes, né? Unidade Fiscal de Referência do Estado do Ceará. Agora, aqui é que é o ponto X. Estabelecer que o valor de mercado do bem imóvel ou direito relativo ao bem imóvel seja fixado por meio de planta de valores elaborado com fundamento em metodologia estatística tecnicamente idônea. Planta de valores. Pauta fiscal. O fisco já vai ter uma tabela de preços, o fisco já vai ter algo que a jurisprudência vem ao longo do tempo, de certa forma, repulsando, que são as pautas fiscais. Ele já vai ter um valor. Ele já vai ter um valor
pré-estabelecido. E isso se repete lá na frente no ITBI, conforme nós vamos ver já já. Nós vamos ver já já. Qual o problema disso aí? A regra, em regra, penso eu, que é como é que deve funcionar. O contribuinte declara o valor dos bens e direitos transmitidos, seja através das primeiras declarações feitas pelo advogado do espólio, onde ele atribui valor de mercado aos bens deixados pelo de cujos. E se o fisco não concordar, o fisco motivar é uma coisa, fundamentar é outra. O que é motivar? Você botou aqui que uma Hilux 2024, SW4, você atribuiu o valor de R$ 100.000 a ela. Compulsando o site XYZ, verifica que o valor médio dessa Hilux não é R$ 100.000, é 350. Enfim, motivar é dizer os motivos de fato pelos quais aquele valor declarado não merece fé. Então, nas situações em que o contribuinte declara valores para fins de base de cálculo do ITCD, e o mesmo raciocínio vale para o ITBI, e o fisco não concorda, ele deverá observar o que diz o artigo 148 do CTN, mediante processo administrativo regular, demonstrar por que essas declarações não merecem fé, de maneira motivada, para, com fundamento no artigo 148, arbitrar a base de cálculo, arbitrar o valor ou preço desse bem, propiciando assim lançar de ofício, com base no artigo 149 do CTN. Mas não simplesmente ter uma tabela de preços dentro da sua gaveta e aplicar essa tabela diretamente, né, sobre... E o contribuinte que quiser, que diga, não, mas a sua tabela está errada. Ou seja, inverter a presunção. A presunção é de que o valor declarado pelo contribuinte merece fé, e não o contrário. Mas é que inverteu-se essa presunção. O valor pautado pelo fisco é o que vai ter fé. E o contribuinte que prova, que corre atrás de provar que aquele valor pautado pelo fisco supera o valor de mercado. Ou seja, inverteu-se a lógica, inverteu-se. Esse projeto ele está em descompasso com o artigo 148 do Código Tributário Nacional, com o artigo 147 do Código Tributário Nacional. Nesse ponto, né? A alíquota do ITCD, avançando um pouco mais, a alíquota do ITCD será estabelecida pela legislação de cada estado e do Distrito Federal. Aí eu quero crer que houve um equívoco de digitação, para não acusar de ferimento ao princípio da legalidade esculpido no artigo 150, inciso 1, e também previsto no artigo 97, 151 da Constituição e 97 do CTN. Eu quero crer que houve aqui uma atecnia. Legislação é tudo, inclusive lei. O artigo 96 do CTN traz o conceito de legislação. Legislação são as leis, os tratados, convenções internacionais, os decretos e as normas complementares previstas nos incisos 1 a 4 do artigo 100. Aqui colocou-se que a alíquota do ITCD será estabelecida na legislação de cada estado. Então, a portaria assinada pelo secretário da Fazenda vai dizer a alíquota do ITCD. Um parecer normativo da PGE
vai dizer a alíquota do ITCD. Os usos e os costumes vão dizer a alíquota do ITCD. Sim, porque usos e costumes são as práticas reiteradamente observadas pela administração fazendária. Está lá no inciso 4 do artigo 100 e perfaz o conceito de legislação tributária contido no artigo 96. Então, creio eu que quiseram ter dito lei, sob pena disso aqui. De fato, está inconstitucional. Se isso aqui fosse numa prova da OAB, se isso aqui fosse assinale C ou E, assinale V ou falso, esse item aqui tinha que ser marcado falso. Tem que ser marcado falso sem pensar nem duas vezes. Conteria uma pegadinha, né, do concurseiro, do estudante desatento. Eu vou botar até numa prova minha essa questão, né? No VUF, me deram até essa ideia. Eu vou botar numa prova minha. A alíquota do ITCD será estabelecida na legislação. Falso. Legislação não. Lei em sentido estrito, por apreço ao artigo 150, inciso 1 da Constituição, e por apreço também ao artigo 97 do Código Tributário Nacional. Inciso 2, será progressivo em razão do valor do quinhão do legado ou da meação. Beleza, isso aí a reforma tributária já determinou. 3, observará a alíquota máxima fixada pelo Senado. Beleza, lembrando o seguinte, se o Senado alterar essa alíquota, não é automático, não tem efeito Lázaro, não é automático, não. O Estado vai ter que mandar a sua leizinha, o seu projeto de lei para a Assembleia, adequando, ajustando a sua alíquota máxima à alíquota determinada pelo Senado. E trouxe também um rol de responsabilidades, instituições financeiras são responsáveis agora pelo ITCD, é, é, nas hipóteses de transmissão, causa-morte ou doação de bem ou direito sob sua administração ou custódia. Trouxe aqui um rol, ampliou o rol de responsabilidade tributária, incluindo aí a administração de administradores, instituições financeiras, quando for repassar, né, aquelas ações, aqueles investimentos, melhor dizendo, tem que descontar o ITCD. E a sujeição ativa, né, positivou na forma de lei complementar aquelas normas, né, que a gente até já chegou a comentar aqui, que a emenda constitucional, que a reforma tributária trouxe quando se tratar de heranças no exterior ou heranças no Brasil de cujos que residia, era residente ou domiciliado no exterior, nada demais, só fez positivar o que já tinha, né, colocar no plano da lei complementar o que já constava na Constituição. Aí a questão da fiscalização, da possibilidade de entrar diretamente no banco de dados, né, dessas instituições, para coletar dos cartórios, para coletar, enfim, nada que a gente não já tenha se debruçado aqui sobre as reuniões do I7. Por fim, para não me esticar muito, está faltando o ITBI, né? O ITBI não é tanta coisa. E algumas observações que eu fiz para o ITCD também são válidas para o ITBI. O ITBI está lá no livro terceiro desse projeto de lei complementar, artigo 190, que dá uma nova redação ao artigo 35, ou melhor, acrescenta o artigo 35A no CTN. Isso aqui é aprovado, o CTN vai ganhar um artigo 35A. Considera socorrido o fato gerador do imposto no momento da celebração do ato ou título translativo oneroso do bem imóvel ou direito real sobre bem imóvel. E a jurisprudência do STJ que diz que é só quando eu averbar na matrícula do imóvel a compra e venda, mecanismo de superação da jurisprudência. Então aqui está claro que o fato gerador ocorre no momento da celebração. Agora, cuidado! Quando o fato gerador ocorre no momento da celebração, o fisco também tem que tomar conhecimento, porque senão vai lá os 5 anos do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o tributo poderia ter sido lançado, decadência.
Artigo 173, inciso 1. É uma faca de dois gumes, não pode usar só a parte que é boa, não. Tem que pegar a parte boa e a parte ruim também. Ou quer morrer, ou quer ir para o céu sem morrer primeiro, né? Então tem que pegar a parte boa e a ruim, né? Ah, eu quero ir para o céu, mas tem que morrer primeiro. Não vai para o céu direto, não, tem que primeiro morrer. Então, tá certo. Considera-se no momento da celebração do ato, beleza pura, pois o fato gerador é no momento da celebração do ato. 5 anos do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o tributo poderia ter sido lançado. E quando é que ele pode ter sido lançado? Quando o fato gerador acontece. Artigo 38A. Eita, esse aqui é uma maravilha. Considera-se valor venal para o disposto no artigo 38 o valor de referência, o valor que está lá pautado nas tabelas de preço que o fisco tem, ou o valor da transmissão. Agora chegou uma coisa bem interessante. O que for maior. O que for maior. Do bem imóvel, dos direitos reais sobre imóvel. O que for maior. É um negócio que se fica impressionado. O fisco tem um valor de referência, um valor de pauta, guardado dentro da gaveta dele. Se o contribuinte informar um valor menor, vale o do fisco. Mas se por acaso o contribuinte informar um valor maior, vale o do contribuinte. Sempre vai ser o valor maior. Isso fere o princípio da verdade material. Isso fere o princípio da legalidade estrita. Fere o princípio da boa-fé. E fere o princípio da moralidade. Funciona como se fosse um joguinho, onde eu sempre vou arrecadar mais. Se esse besta disser, por acaso, mais do que eu tenho aqui anotado, vai valer o que o besta diz. Se ele disser menos, né, vai valer o que eu tenho aqui anotado. Isso também nos faz recordar o que o STJ decidiu e que nós até já conversamos aqui, que é preciso um arbitramento, é preciso demonstrar o porquê que o valor que o contribuinte declarou não merece fé, dentro do ambiente sadio de contraditório, de ampla defesa de devido processo legal, para depois apurar o valor desses bens transmitidos e, em seguida, lançar de ofício. É um mecanismo nitidamente de superação da jurisprudência e que vai ao encontro, aliás, ao não. Quando a gente diz ao, é porque vai ao agasalho, não é ao, vai de encontro, bate de frente com a jurisprudência do STJ e o artigo 148 do CTN, e eu peço desculpas por ter me alongado, por ter sido, às vezes, até repetitivo, é mal de quem dá aula quase todo dia, fica repetindo as coisas, peço desculpas e me coloco à disposição, e já estou vendo ali, doutora, que o doutor Schubert já está na ativa, mesmo de longe, já está na ativa nos brindando. Devolvo a palavra para a nossa presidente de mesa. Muito obrigada, doutor Pado, foi maravilhoso. Tenho várias considerações, mas antes de tecer qualquer consideração, eu queria escutar o doutor Schubert também, que já está aqui no chat se manifestando. A palavra é sua, doutor Schubert, pode falar. Estão ouvindo agora? Pronto, pronto, estamos ouvindo. Ótimo, ótimo. Bom dia a todos. Peço desculpa aí pelas falhas que podem acontecer. A minha internet aqui não é tão boa, né? Mas, em primeiro lugar, elogiar o Pado. Muito boa as suas colocações, Pado. Você tocou nos pontos mais relevantes dessa mudança. E eu gostaria de colocar agora só uma impressão que me fica da leitura deste projeto, não só deste, mas do anterior, já aprovado pela Câmara, de que o fisco está aproveitando muito bem essa oportunidade. Eu diria até que ele está aproveitando ao máximo essa oportunidade, que ele nunca teve. O fisco nunca teve uma oportunidade
de, por lei complementar, alterar tudo que ele quisesse, tudo que ele quer, inclusive enfrentando a jurisprudência do STJ e do STF. Todos os pontos que o contribuinte havia obtido êxito, e que não são muitos, hoje nós sabemos que a jurisprudência majoritariamente tem decidido a favor dos pleitos da Fazenda, mas os pontos que o contribuinte historicamente é vencedor no STJ e no STF, todos estão contornados nos projetos de lei, seja no primeiro, que trata do IBS e da CBS, e que pode-se dizer que, por serem impostos novos, mereceria um tratamento diferenciado, mas nem tanto. Mas agora, no ITCMD e no ITBI, vamos chamar assim, o drible ou o contorno à jurisprudência do STJ é evidente. Aproveitaram a lei complementar para dizer o que o tribunal dizia, agora vai ser diferente. Vamos tratar de forma diferente. E com algumas novidades também. O Padre já colocou as mais importantes, mas eu trago aqui algumas que podem também merecer uma reflexão e peço, inclusive, ao Padre aí que anote e se refira a elas também. O primeiro ponto que eu coloco é que no dispositivo que fala das imunidades, eles esqueceram a palavra educação e saúde. A Constituição fala entidades sem fins lucrativos de educação e saúde. Educação. Não tem essa palavra. Foi dado muito mais ênfase ao fato de serem beneméritos de interesse social. Então, quer dizer que a entidade de educação que não for benemérita de interesse social, mesmo sendo sem fins lucrativos, perde a imunidade? É uma dúvida que fica. Não vejo motivo para terem esquecido de falar da entidade de educação. Outro ponto com relação à imunidade, Padre, é a questão do início da imunidade. As legislações municipais exigem, a maioria delas exige, que o interessado se apresente como imune perante o município, perante o Estado também. Se apresente como imune. Quando ele não se apresenta, e quando ele se apresenta tardiamente, mas o conflito é colocado, se verifica se ele tem o direito à imunidade, se ele preenche as exigências que estão na Constituição e no Código Tributário, que conferem o direito a essa imunidade. Se ele preencher, vale a imunidade desde a data em que estejam preenchidos os requisitos. O reconhecimento da imunidade é meramente declaratório. O que vale é o atendimento às condições constitucionais e do CTN. Agora, não. Agora, o novo projeto aí, que trata do imposto, diz que a imunidade terá início do protocolo da declaração atestando o cumprimento das condições. Então, se o contribuinte esquecer de dar entrada, se o contribuinte atrasar a entrada dessa declaração, ele perde a imunidade do passado? Perde mesmo? Será que perde? Será que a lei complementar pode estabelecer como início da imunidade o protocolo da declaração? Ela não estaria violando a Constituição nesse aspecto? Gostei muito, Padre, quando você se referiu ao equívoco, quando o projeto fala que a alíquota do imposto será na legislação. Mas aí eu digo, não foi só aí não, Padre. Assim, 8 vezes o projeto de lei fala em legislação quando deveria falar em lei. 8 vezes. Em diversos aspectos, ele fala de legislação quando devia falar em lei. Inclusive, em um deles, ele não se limitou a deixar essa ambiguidade. Ele foi expresso e disse: as obrigações acessórias não precisam estar em lei. Está no artigo 190, o que também já vai contrariando a jurisprudência do STJ, que tem diversas decisões dizendo que mesmo as obrigações acessórias precisam estar disciplinadas em lei. Então, aqui, agora, eles aproveitaram para dizer que a obrigação acessória pode ser criada na legislação. Vi aqui também a questão que você já colocou do valor de mercado.
que agora é fixado pela planta de valores. E eu digo, a questão da planta de valores é antiga. O IPTU trata com planta de valores há muitos anos. Só que a planta de valores é só um indicativo desse valor. Como o município não pode avaliar toda a cidade, então ele tem uma planta de valores indicativos, que o contribuinte concorda com eles ou não, ou pode impugnar dizendo que o valor do imóvel dele não é aquele. Aqui não. Aqui coloca como sendo o valor de mercado da planta de valores, acabou. Não permite contraditório algum, não permite impugnação. Não há nem sequer a possibilidade de impugnação, o que, ao meu ver, merece também toda a nossa atenção. Entendo que também, mais uma vez, é inconstitucional, porque o que o projeto diz é a base de cálculo do imposto é aquele que o Estado quiser, é aquele que ele coloca na planta de valores, quando, na verdade, não foi isso que a Constituição diz. Ele diz que o âmbito de incidência do imposto é do valor de mercado. O valor de mercado não se confunde, nem poderia se confundir com a planta de valores. E uma outra coisa, Pado, aqui também, você falou também muito bem dos novos responsáveis, e são muitos os novos responsáveis. O projeto de lei responsabiliza todo mundo, todas as pessoas que, direto ou indiretamente, atuarem no âmbito da transmissão, são responsabilizadas e devem pagar o imposto. Podem, inclusive, são colocadas como sujeitos passivos para a cobrança do imposto. E tem uma novidade, que diz que as pessoas que contribuírem para a ocultação do fato gerador também são responsabilizadas. Aí eu pergunto, contribuírem para a ocultação, mesmo que não tenham participação direta no fato? Quem é que vai contribuir para a ocultação desse fato? E o imposto vai passar a ser cobrado como multa, como pena, porque ela participou de um ato ilícito, ocultando o fato gerador? Ela passa a ser responsabilizada pelo pagamento do imposto porque errou e não porque tenha, de alguma maneira, participação com este fato? É uma dúvida que fica e que também merece a nossa atenção. Então, são apenas essas as considerações para procurando trazer alguns pontos para alargar a sua abordagem aí, que já foi muito boa, você já colocou os pontos essenciais, e eu repito, o fisco nunca teve uma oportunidade magnífica como essa de regular tudo que ele quiser, do jeito que quiser, e ainda mais, pedindo que o projeto seja tramite em regime de urgência, aprove logo do jeito que está, senão vai atrapalhar tudo, senão deixa de ser uma reforma boa. A reforma boa é aquela rápida que você nem pensa e já aprovou, do jeito que ele quer, nos termos que ele quer, trazendo todas essas novidades que estão, de uma maneira muito clara, contornando as conquistas que o contribuinte já obteve nas demandas judiciais, trazendo mais garantias ao crédito tributário, muitas delas fora do âmbito constitucional. É somente essa consideração que faço aqui como um ouvinte distante da nossa reunião hoje, mas muito satisfeito com o resultado. Um obrigado e, mais uma vez, parabéns, Lara, parabéns, Lara e Pado, aí, pela condução dos trabalhos. Fica aqui aguardando os debates. Ótimo, doutor Chibé, muito obrigada pelas suas colocações. Temos mais alguém no chat que deseja se manifestar, ou que tem alguma dúvida, ou alguém presencialmente que tem alguma dúvida? Senão, eu também tenho algumas colocações, doutor Pado. Não sei se o senhor vai querer se manifestar de novo sobre esses pontos que o doutor Chibé mencionou. Eu preferia, por partes, me manifestar logo sobre esses Dr. Pronto, Schubert, fique à para não misturar Pronto, aqui as ótimo. licitações. A palavra é sua. Pronto, obrigado. Doutor Schubert, muito obrigado pelos elogios, pelas palavras, pelas colocações, pelas pontuações, pelos acréscimos, principalmente pelos acréscimos. De fato, uma leitura atenta das disposições do projeto de lei que tratam da imunidade no âmbito do ITCD revelam, realmente, eu confesso que eu nem tinha me tocado, o doutor Schubert, com toda a sua perspicácia, observou que a palavra educação a palavra educação não consta, ou seja, como se as instituições de educação estivessem fora da imunidade de TCD.
Mas como se sabe, né, como foi dito até anteriormente, as imunidades elas não estão previstas em lei complementar. As imunidades elas são estabelecidas pela própria Constituição e o artigo 156C de casa deixa claro que são imunes, né, de impostos os, as entidades sindicais dos trabalhadores, os partidos políticos, as suas fundações, as instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos e que atendem os requisitos previstos em lei, que no caso é lei complementar, conforme decidiu o STF, a não ser as formas, procedimentos, não sei o que é lei ordinária, que o STF decidiu nesse sentido. Então, nesse caso, se a ideia foi tentar suprimir ou enfraquecer de alguma forma a imunidade contida no artigo 156C, né? Isso tem que ser refutado, né? Nem que seja via judicial, isso tem que ser refutado, porque não pode uma lei complementar reduzir, diminuir o conteúdo e o alcance de uma norma imunizante, pelo fato da hierarquia das normas. A norma imunizante ela está na Constituição e não pode uma lei complementar a pretexto de regulá-la, suprimi-la ou reduzir o seu conteúdo e alcance. Então, entendo eu que a imunidade das instituições de educação continua, independentemente dessa, entre aspas, ocultação propositada ou não, contida nesse projeto de lei, né, de 2024, 108. O início da imunidade, né? De fato, concordo plenamente, doutor Schubert. O início da imunidade se dá com o preenchimento, a reunião, a presença dos pressupostos fáticos e jurídicos para tanto. O efeito é declaratório e não constitutivo. O requerimento, o despacho, ele reconhece e não constitui um direito. É igual aquela história da sentença do uso capião. A sentença do uso capião é uma sentença com efeito declaratório e não constitutivo. Declara uma situação pré-existente. Então, o início da imunidade é realmente quando o contribuinte já perfizer, já tiver ali todos os requisitos, todas as características, todos os atributos necessários para que se diga aquele ente é imune, aquele ente é imune. Até porque convém lembrar o que muitos esquecem, que a imunidade é uma norma impeditiva do exercício da competência. A imunidade é uma proibição do exercício do poder de tributar. É uma norma de competência negativa. Ora, se é uma norma de competência negativa, como é que eu preciso que alguém reconheça que a competência é negativa? Não, reconheça que a sua competência é negativa, viu? Reconheça. Não, é uma ausência de poder de tributar. É uma proibição do exercício do poder de tributar. E como tal, essa proibição vai ficar na dependência que alguém reconheça que ele está proibido de tributar. Não é bem assim, a não ser, obviamente, quando aliás, nem a não ser, porque mesmo que eu faça o requerimento posteriormente, aquele requerimento vai se reportar a fatos passados. Eu vou trazer balanço, eu vou trazer contabilidade do passado, eu vou trazer documentação pretérita para atestar que aquele meu direito existe já desde aquela época. Então, tem natureza, sim, declaratória, não tem natureza constitutiva. Diferentemente do que acontece com as isenções, porque as isenções são benefícios fiscais. A isenção é favor legal. A isenção, ela não é uma proibição constitucional ao poder de tributar, como as imunidades são. A isenção é um fator legal. A prova disso é até o artigo 179 do CTN, que diz: a isenção, quando não prevista em caráter geral, é efetivada em cada caso por despacho da autoridade administrativa ou requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições, do atendimento dos requisitos previsto na lei e tal, no contrato.
as isenções condicionadas, no caso. Então, a isenção, sim, eu fico calado. Eu fico calado. Não vou, vamos dizer assim, aceito em partes essa tese de que o efeito seria constitutivo, mas não se deve confundir isenção com imunidade, porque na imunidade, repito, há uma proibição constitucional ao exercício do poder de tributar, uma vedação. Por fim, doutor Schubert e demais, eu vi aqui, realmente, é o inciso 7 do artigo 176 do projeto, que diz que são solidariamente obrigados, a pessoa física ou jurídica que contribuir para a ocultação ou dissimulação da transmissão causa-morte ou doação. Ou seja, pela ocultação, pela dissimulação, ela acaba se tornando sujeito passivo do crédito tributário responsável solidário. De fato, há de se registrar que o tributo não é sanção por ato ilícito. Está lá no conceito de tributo no artigo 3º do CTN. Seria mais louvável essas pessoas, uma vez obrigadas em lei estadual, ocultando ou dissimulando, elas serem apenadas com uma pena pecuniária, uma multa prevista em lei, cujo valor esteja previsto em lei, não na legislação, em lei, do que a sujeição passiva tributária lhe ser atribuída, embora aqui de forma solidária. Não se pode confundir o direito tributário com o direito penal. No direito penal, né, tem crimes previstos para quem poderia interferir e não interfere, né? Para quem age por omissão, aliás, deixa de agir, né? Quem pratica um ato omissivo. Ato omissivo aqui não poderia dar ensejo à responsabilidade tributária. O ato omissivo aqui poderia dar ensejo à pena de multa. Penso eu. Devolvo a palavra à nossa presidente de mesa, a doutora Lara, e mais uma vez agradeço ao doutor Schubert e me coloco à disposição para a gente. Não estou dando aula, estou aqui trocando ideias. Quem sou eu para dar aula, principalmente aliás, quem sou eu para dar aula de um assunto novo? Nós estamos aqui para trocar ideias. Então, devolvo a palavra à doutora Lara e agradeço novamente ao doutor Schubert, me colocando mais uma vez à disposição. Ótimo, doutor Pardon, muito obrigada. E realmente foi como você mencionou, né? Essa questão de trocar ideias, principalmente sobre esse PLP, é muito importante, porque é um PLP que traz muita coisa nova, como o doutor Schubert mencionou, é a primeira vez que o fisco está tendo essa oportunidade de. O fisco, digo assim, né? Apesar do PLP estar no poder legislativo, a gente sabe que a redação e tudo tem muita interferência da Fazenda. Mas é a primeira vez que eles estão tendo a oportunidade de regulamentar tudo isso, até porque as disposições que o CTN traz sobre TCMD são incompletas, já que o ITCMD foi só amplamente instituído e dividido a sua competência até com o ITB e com a Constituição, que é posterior ao CTN. Mas o ponto que mais me chamou a atenção, doutor Pada, que eu estava inclusive pensando sobre isso ontem, tem até um texto no conjunto do professor Fernando Facuriscaf, que é um professor da USP, falando sobre do parágrafo 5º, que menciona a divisão desproporcional de dividendos de uma empresa. E se, por exemplo, um escritório de advocacia que tem 5 sócios, com participação societária igual, recebeu um precatório em que só 2 sócios trabalharam no projeto, e é um precatório muito alto, e eles decidem dividir o precatório só em quem trabalhou no projeto. Isso vai ser considerado uma doação, então eu acho que é até inconstitucional esse artigo, porque ele amplia o ITCMD por uma base que não está prevista na Constituição. Né? Mas em pontos da importância desse encontro, eu queria só ressaltar a minha felicidade mesmo de poder estar aqui, de poder estar discutindo isso, porque nós estamos tendo uma oportunidade ímpar de ver o sistema sendo feito. Então, é muito mais difícil você reclamar de algo que já está posto, que não é mais passível de mudança. Como o doutor Pada mencionou aqui no começo, temos mais de 1000 emendas. E como uma ponta de esperança, gostaria só de compartilhar, assim, sabe, aquela luz no fim do túnel. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tirou do regime de urgência, pelo menos o PLP 68, que é um PLP que é maior, é uma regulamentação da reforma maior do que o CTN, né? Diga-se de passagem, o CTN tem 200 e poucos artigos, o PLP tem, sei lá quantos, mais de 300, bem mais de 300.
E o Senado agora está discutindo esses PLPs. Inclusive, eu estive com o professor Segundo em Brasília, segunda-feira da semana passada, numa audiência na Comissão de Assuntos Econômicos sobre esse PLP, e fiquei surpresa com a disposição e o interesse dos senadores em discutir o assunto nesse evento, né? Tá na TV Senado, é uma coisa pública, todo mundo pode ter acesso. Foram convidados 8 participantes, dentre eles, né, o professor Hugo II, mas também tinha um procurador da Fazenda Nacional, tinha um auditor fiscal, tinha uma outra pessoa que estava mais envolvida com a redação mesmo dos PLPs, que estavam meio que de um lado ali defendendo o PLP e defendendo a aprovação do PLP no estágio em que ele se encontrava, e emergencialmente, e essa semana o doutor Chubei me disse uma coisa: quando alguém está ali empurrando, incentivando com pressa para você fazer alguma coisa, aquilo é do interesse dessa pessoa e não é do seu interesse. Porque se for do seu interesse, ela vai permitir o diálogo e isso vai ser amplamente feito. Mas quando é do interesse dela, ela quer logo empurrar e quer que seja aprovado a todo custo. Então, essa discussão é muito importante, porque se pensar, a reforma está tratando da tributação sobre o consumo, mas olha o tanto de coisa que a reforma fez com o ITCMD, desde a própria emenda constitucional, o doutor Paulo falar aí de OAB, eu dou aula em cursinho preparatório para a OAB, e o ITCMD é a maior aposta de prova, porque várias coisas foram regulamentadas no texto da própria emenda, está na Constituição, ou então, essa parte é muito boa, eu adoro explicar isso, que tem alguns artigos da emenda que não estão nem no ADCT, nem na Constituição, eles estão apenas na emenda que ficou assim, ao léu do ordenamento jurídico, uma coisa que nunca tinha acontecido, então tem alguns artigos que não estão nem na Constituição, nem no ADCT, mas eles estão na emenda, portanto, tem força constitucional, como é o caso da regulamentação das doações que vêm do exterior. Então, a doação que vem do exterior, mesmo antes da aprovação do PLP de qualquer coisa, já podem ser tributadas por causa desses artigos aí que estão na emenda, mas não estão na Constituição nem no ADCT. Então, a reforma tributária não é uma reforma só do consumo. Eu acho que se der importância só para o consumo, a gente perde a oportunidade de discutir pontos muito importantes como esse, em que o contribuinte está sendo tratado como alguém que já é errado, que já fez uma fraude, como que vai indicar o valor errado, que o valor que ele indicou não é o que vai prevalecer, ou então que vai prevalecer o maior valor, independente de se foi o contribuinte ou de se foi o fisco que indicou. E nessa audiência, né, só para não me alongar, mas é porque realmente me deu uma ponta de esperança. Nessa audiência, primeiro teve uma mesa que eram só pessoas, vamos dizer assim, pró-contribuinte, só pessoas que estavam mais criticando, talvez de alguma maneira, alguns pontos do PLP. E na mesa seguinte, e assim, né? Na primeira mesa acabou, os senadores estavam, meu Deus, realmente tudo errado, a gente tem que mudar isso. E na mesa seguinte era a mesa em que tinha o procurador da Fazenda, que tinha um auditor, e que tinha outras pessoas que eram mais a favor da reforma. E aí eles falaram coisas que todos os ouvintes, todos os outros professores concordavam, inclusive eles estavam corretos. E a interpretação deles está ótima, se for feito do jeito que eles estão dizendo, vai ser excelente. O problema, e depois isso foi uma coisa até que o professor Hugo II falou, e foi engraçado no momento, em que ele disse, olha, eu concordo inteiramente com o que foi dito, mas eu até fiquei com medo de ter falado besteira, abrir o PLP e realmente parece que estamos falando sobre PLPs diferentes. Então, eu acho que também isso é uma coisa curiosa de ver, eu com algum contato que tenho com pessoas, tanto de um lado quanto de outro, que parece realmente que estamos falando de PLPs diferentes. Por exemplo, acho que se eu for falar com alguns colegas que são a favor desse PLP, de toda essa questão do ICMD, eles vão dizer, não, mas é lógico que vai ser considerado tal e tal coisa do contribuinte, é lógico que vai ser levado em consideração isso e aquilo outro, mas acho que é importante lembrar também que foi como algo que o doutor Pardon mencionou, a interpretação no tributário ela é muito complexa, né? Então, eu acho que o que também tem que ser observado é não dar margem para interpretação. Tudo bem, se vocês estão dizendo que vai acontecer dessa forma, pois que isso fique expresso no texto, para eu sei que tudo é interpretado. Não há nada que se coloque no texto que não vai ser passível de uma interpretação diversa. Né? Impossível você ler uma palavra e não interpretá-la. Tudo que a gente faz na vida é uma questão de interpretação. Mas tentar deixar a interpretação com uma margem menor para que duas pessoas não possam ter visões tão diferentes de um mesmo PLP, né? Mas o ponto é que agora esse PLP está sendo discutido no Senado, foi retirado do regime de urgência, pelo menos o 68, e é uma oportunidade que nós estamos tendo agora de ver isso, de tentar entender o que é, de ver os pontos que são preocupantes, enquanto ainda temos a oportunidade de tentar falar com alguém, de fazer algum barulho para
ver se essa situação se altera de alguma forma. Então, por isso, fico tão grata por esse momento. Queria saber se mais alguém tem alguma consideração, se quer falar alguma coisa. No chat temos alguém? Doutor Padoci, o senhor enxergar, porque no caso eu não enxergo. Não, tudo tranquilo aqui também, não temos nenhuma manifestação. Se não tivermos nenhuma manifestação, queria só lembrá-los que, né, na última terça-feira de cada mês, essas reuniões dos 7 acontecem, são reuniões riquíssimas que nós temos, né? Esse momento para discutir temas novos, temas antigos, temas que estão em alta nos tribunais, no legislativo, sempre construindo aí o melhor sistema possível e estando juntos em todas as dificuldades. Então, convido a todos para sugerirem temas, participarem dos encontros. E, se não temos mais nenhuma dúvida, agradeço ao doutor Pada, agradeço ao doutor Chuber pelas manifestações, agradeço a todos aqui os presentes, os que estão online, e declaro encerrada essa reunião. Nos encontramos, então, na última terça do próximo mês. Muito obrigada.